Informação, informação e digo mais, informação. Na TV, nos jornais, nas rádios, nos livros, no trabalho e até nas conversas na rua, a vida é baseada em informação. E como guardar todos esses dados? Já imaginou guardar no seu DNA? Ou que tal numa nuvem de informações? Bom, isso já existe, né? A gente vai conhecer agora as novas tecnologias para armazenar dados no Globo Ciência. Você já usou isso aqui? Já. O que é isso aqui? Disquete. Isso aqui, você usou? Usei, sou velha. Fita cassete. Ó, essa é fita cassete, essa aqui é uma fita VHS. Isso. Sabe o que é isso? Isso aqui eu não sei não. É o DVD cassete. Isso? Não. Você tem em casa ainda? Eu já tive, né? Mas hoje em dia eu tenho pendrive. Todas essas mídias eram utilizadas para armazenar dados nos últimos 30 anos. Informações, músicas, filmes. A evolução dos dispositivos de armazenamento de dados não para de nos surpreender. A tecnologia está cada vez mais eficiente e utilizando um espaço cada vez menor. Mas nem sempre foi assim. Como será que tudo isso começou? Guardar informações e analisar dados sempre foi importante. No século III a.C., 700 mil pergaminhos foram reunidos na Biblioteca de Alexandria, no Egito, para agrupar toda a informação escrita da época. Em 1890, o americano Hermann Hollerith desenvolveu o primeiro computador mecânico. Em 1930, começaram as pesquisas para substituir as partes mecânicas por elétricas. Até que em 1944 surgiu o Mark I, o primeiro computador eletromecânico capaz de efetuar cálculos mais complexos sem a interferência humana. A criação do computador levou o armazenamento de informações a outros patamares. De lá para cá, muita coisa mudou. E se a capacidade de armazenar dados multiplicou-se em grande velocidade, os dispositivos diminuíram de tamanho na mesma proporção. Sem dúvida, toda essa tecnologia colocou as empresas em uma corrida permanente em busca de novidades. E uma coisa é certa, hoje a forma de guardar dados e informações mudou muito. Com tantas mídias novas à nossa disposição, como será que o cérebro, esse nosso computador interno, está reagindo a tudo isso? Um pesquisador americano da Universidade de Siracusa conseguiu provar que o cérebro humano é capaz de armazenar até 10 terabytes de informações. Sua pesquisa tomou como referência a contagem de neurônios, assumindo que cada um deles poderia armazenar 1 bit. Isso significa que se o seu cérebro fosse capaz de gravar programas de TV, por exemplo, ele seria capaz de armazenar 3 milhões de horas de vídeos. E a televisão teria que ficar ligada ininterruptamente, ou seja, sem parar, por 300 anos para ocupar todo o espaço livre. Olha só, 300 anos. Eu acho que é por isso que com tanta informação aqui no nosso cérebro, às vezes a gente fica até meio tonto, né? Aqui no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente vai entender melhor como é que funciona esse computador que temos dentro de nós e a capacidade dele de armazenar informações. Vem cá. Olavo, como é que funciona a memória humana? Bom, a primeira coisa para ser entendida é que a arquitetura do cérebro, na verdade, é muito diferente da arquitetura de um computador. As regras são diferentes, a maneira com que as pecinhas estão organizadas, digamos assim, são muito diferentes. Como é que você diferenciaria o processamento de uma informação no nosso cérebro e num computador? Quando você olha a linguagem de programação, o computador ele tende a operar a partir de normas lógicas rígidas aí que vão permitir ao computador fazer diferentes coisas. O nosso cérebro funciona de uma maneira radicalmente diferente, quer dizer, ele funciona com informação chegando via nossos sentidos e dando resposta a isso, basicamente a partir dessa conversa enorme entre neurônios, assim, que não é uma coisa muito linear. Os neurônios são as células cerebrais. Cada ser humano tem mais de 80 bilhões de neurônios ativos no cérebro. Cada neurônio está conectado a milhares de outros, formando uma complexa rede de informações. Através de sinais elétricos, as células se comunicam entre si. Essa conversa entre os neurônios gera infinitas conexões e ativa diversas áreas do cérebro. Toda a memória começa com um processo de codificação, em seguida essa informação passa para o armazenamento e, se necessário, pela recuperação. Para cada lembrança ou imagem produzida, um verdadeiro exército de sistemas de diferentes regiões do cérebro entra em campo. O sistema de criação, de armazenamento e de lembrança.
Quando o cérebro processa uma memória, todos esses sistemas trabalham em conjunto para fornecer um pensamento único. Uma coisa que é importante se dar conta, no entanto, assim, é que mais informação não necessariamente é melhor, assim, quer dizer, muito do que o cérebro faz não é só armazenar informação, mas sim juntar informação e, de certa maneira, às vezes simplificar a informação e, às vezes, esquecer informação, que não é útil, assim. Você acha que com essas tecnologias digitais que armazenam dados e informações, você acha que, de certa forma, elas alteraram o funcionamento do nosso cérebro, a nossa memória? Obviamente, a gente decora menos números de telefone hoje em dia do que a gente decorava há 15 anos atrás, porque eles estão guardados no celular. Isso é ruim? Não sei, a gente faz coisas, a gente consegue operar um smartphone hoje, que é uma coisa também, a gente também não sabia fazer, até porque não existia. Então, quer dizer, a gente está perdendo algumas coisas, ganhando outras habilidades, assim, e tal. E, de maneira geral, acho que isso é necessário para você sobreviver num mundo que está mudando. Em termos de processamento de informações, a gente pode dizer que o cérebro humano é uma das máquinas mais complexas. Certamente ele é muito diferente de qualquer máquina que a gente tenha desenvolvido enquanto espécie, assim. Mas a maneira que ele funciona ainda é um mistério grande para a gente, assim. Certamente um dos grandes desafios aí da ciência para os próximos anos, décadas e séculos aí. Mas certamente a gente vai ver no futuro, assim, uma interação muito maior do cérebro com máquina, enfim, a gente vai conseguir alterar essa máquina, entre aspas, de maneiras que a gente ainda não consegue pensar, assim.